nós, na verdade, temos uma dupla cidadania. Isso não é para qualquer um, né? Há alguns países por aí que permitem a pessoa ter dupla cidadania, ou dupla nacionalidade. No caso, nós, como cristãos, nós temos dupla nacionalidade. Nós somos forasteiros aqui e somos eleitos do Senhor. Nós somos, no nosso caso aqui, somos brasileiros, mas nós somos também do reino do Pai. Nós somos eleitos, não por merecimento próprio, mas pela presciência de Deus, que providenciou a salvação para nós. Então, por isso, nós podemos dizer que não somos deste mundo. Estamos aqui de passagem. Como conciliar o ser cristão com o ser cidadão brasileiro? Diante de leis que nem sempre estão de acordo com a palavra de Deus, mas outras vezes sim. Vamos nos submeter sim, evidentemente, naquilo em que não contraria a palavra de Deus. Nos últimos tempos, as palavras política e político têm recebido forte conotação pejorativa, especialmente em virtude da corrupção generalizada, dos escândalos dos governos, da má aplicação ou administração do dinheiro público e da índole corrupta generalizada no cidadão comum. Então, quando falamos em política, a gente já tem essa desconfiança, porque nós entendemos na prática e vemos no dia a dia que parece que a regra é exatamente a corrupção da política. E isso nos deixa, às vezes, até desesperançados em parte, porque a gente acha e começa a definir política como sendo sinônimo de corrupção. Nesse cenário é comum ouvir afirmações do tipo: não gosto de política, políticos são todos iguais, todo político é corrupto. E alguns até dizem: o Brasil não tem mais jeito. Porque quando nós, às vezes, gastamos um pouquinho de esperança, nos decepcionamos com aqueles a quem nós mesmos elegemos, seja no executivo, seja no legislativo. Para o senso comum, política sempre seria sinônimo de corrupção. Mas a política é uma necessidade vital de todos os indivíduos, inclusive dos cristãos. Nós temos como, pela palavra de Deus, entender e sermos esclarecidos que a política não é necessariamente do diabo, que exercer a nossa cidadania não requer que nós abramos mão da nossa cidadania celestial, que eu não preciso deixar de ser um bom cristão, que eu não preciso deixar de ser um servo de Deus para ser cidadão. É tanto que a cada 2 anos nós exercemos nossa cidadania quando vamos às urnas eleger aqueles que nós achamos que são os melhores, ou até, para quem é um pouco mais pessimista, aqueles que são menos piores, né? Mas nós vamos lá. E eu tenho comigo uma coisa, falo de mim, já vou adiantando aqui uma opinião pessoal. Eu não dou viagem perdida. Se eu vou à urna, eu voto em alguém. Respeito que anula o voto ou deixa em branco. Mas a gente precisa ter essa esperança de que pode se mudar, de que o nosso país pode se melhorar. E nós, como servos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, espera-se que tenhamos um discernimento melhor sobre as escolhas que fazemos. Como deve o cristão conciliar sua fé e sua atuação como ser político que é? Como conciliar a fé e a sua atuação como cidadão? Devem os líderes cristãos envolver-se com a vida pública e política? Qual o limite entre a cidadania celestial e a cidadania terrena e política? Irmão deve votar em irmão apenas? Quais as características de um bom político? E qual deve ser a postura da igreja em relação ao processo eleitoral? Acho que na década de 90 foi erguido um lema que durou por muito tempo, de que irmão vota em irmão, né? Teve um divisor de águas. Até certo tempo, falar em política era quase que um pecado. Então, política não era de Deus. De repente, a igreja se despertou. E parece que talvez tenha ido até com muita sede ao pote. E aí se despertou para essa entrada no cenário político. Lógico, falo do cenário político partidário, com candidaturas e tal. E nós tivemos aí uma ascensão de evangélicos e tivemos muitas boas escolhas. Tivemos muitos avanços, mas também tivemos decepções. E talvez por causa das decepções, muitas pessoas passaram a dizer: não, irmão não tem que votar em irmão. Crente não pode se envolver em política.
Quando o assunto é política, em nossas igrejas pode existir pelo menos 3 classes de cristãos: aqueles que não gostam do tema e não querem sequer ouvir nada a respeito do assunto, aqueles que se consideram bem por dentro do assunto e aguardam uma oportunidade para tirar proveito da ideia, e aqueles que são muito bem informados quanto à vida política e social do nosso país e agem com responsabilidade e hombridade como cidadão. Em que grupo você se enquadra? Espero que você se enquadre nesse terceiro grupo.